É isso aí, rapaziada, mais uma vez aí, sejam muito bem-vindos aí ao canal Vanderfla, muito obrigado pela presença de todos. Você que não são inscritos ainda, por favor, dá aquela focinha, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que você possa acompanhar mais vídeos como esse. Então vamos lá, tudo sobre o Mengão, vamos acompanhar aí o canal ESPN Brasil, né, falando aí sobre o orçamento de 2 bilhões de reais que o Flamengo aí faturou ao ano e que pode estar gastando o ano que vem. Então, sem mais delongas, vamos ver aí o programa, créditos ao programa ESPN Esporte, créditos nas descrições e vamos para o vídeo. O BAP ontem, na reunião lá... Eu posso responder quando me perguntam. Pode. Sou assim também. O BAP ontem na reunião mexeu com muita gente, hein? Muita gente. A gente tem trechos do BAP aí, ô Arthur? Eu toco o barco. Temos? Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Ele falou da questão dos investimentos, né? Falou sobre estádio, falou sobre a Aeroflá. Teve isso também? O que tem aí no YouTube? O que temos aí? Não, isso aqui tá muito forte. Deixa eu ver, não tem problema, a gente fala aqui, não tem erro. Né? Nem o Lilian leu. Mas o Lilian não leu, é que... Chama o BAP! Vai! Acho que todos vocês já viram que eles gastaram 700 milhões. A diferença é que o Palmeiras gastou muito e fez muito ponto, né? Brigou com a gente até o final. O que a gente vai fazer é que a gente vai corrigir essa rota e que a gente não vai deixar mais que ninguém gaste mais do que a gente em nenhuma janela no Brasil. Porque agora a gente tem dinheiro para isso, certo? O que a gente não pode é errar 3 janelas seguidas, mas 2 pode. Então, o que eu prometo para os senhores é que a gente vai acelerar. Se a gente errar na primeira janela, tem uma chance da segunda. Quem errar na segunda, eu demito. A gente contrata alguém novo para ter um novo tipo de erro, mas dinheiro a gente tem. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso aqui é um fenômeno das SAFs e das bets que entraram no Brasil. O cara recebe um caminhão de dinheiro de patrocínio da bet. Ao invés de pagar as dívidas dele, como nós fizemos, o cara vai e contrata 2 jogadores. Eu que estou pagando imposto em dia, que estou bacana, o jogador que me custava 8 passa a custar 12. Você começa a ter uma inflação de demanda. Não, pode errar uma janela, outra terceira, ele manda embora. Beleza, hein? Tanto para uns e nada para outros, né, William? Rapaz, não, sim. E ele disse uma coisa muito forte. Pode errar não vou janelas. Deixar ninguém gastar mais que o Flamengo em contrato. Gente do céu. Mas é uma questão muito... Assim, vamos lá. Tem clube que precisa fazer um investimento mais alto porque tá... E aí tem clube, né? Poucos têm dinheiro para isso. Mas precisa fazer um investimento mais alto para ajustar a rota. Sim. O Flamengo, geralmente. Entendeu? O Flamengo talvez não precisa gastar tanto porque ele já tem um elenco, já tem um time muito bom. Aí vai acertar. Eu discordo de você. Pô, você acha que tem que sair gastando? Eu discordo de você. Por quê? Porque se o Flamengo puder montar a seleção do mundo para jogar, tudo bem. Não, tudo bem. O senhor devia ser cartola. Epa, que é isso? O senhor devia ser cartola. 013? Deus me livre. Por quê? Porque os cartolas do futebol brasileiro, historicamente, quando os seus times, os poucos que conseguiram ter equipes dominantes, eles meio que deitaram no berço esplêndido. Mas isso não é deitar no berço esplêndido. Então, eu acho que... A comparação que eu estou fazendo é a seguinte, eu não estou dizendo que o Flamengo não tem que gastar. Ele pode gastar, o dinheiro é dele, ele investe como quiser, pode montar uma seleção mundial, pode montar um Real Madrid das Américas. Aliás, é o Bayern de Munique das Américas, né? Pode ser o Bayern de Munique, o Real Madrid. O Flamengo pode montar um time pensando em ser campeão mundial. Falei, vamos lá e tal. Com coerência, sem gastar os tubos, tendo responsabilidade financeira, pode fazer mesmo. A comparação que eu estou fazendo é a seguinte... Pode acontecer, num dado momento da temporada, eu acho bem difícil, né? Porque ninguém tem o caixa que o Flamengo tem. Mas alguém acaba gastando um pouco mais do que precisa. O Cruzeiro, vai. Sim. Né? Vamos lá. Vou gastar um pouco. Aí no comparativo, o Flamengo gastou 10, o Cruzeiro gastou 12. Essa coisa de o Flamengo não vai deixar, não pode deixar ninguém gastar mais do que... Ninguém pode gastar mais do que o Flamengo. Isso pode entrar numa questão de fair play financeiro lá na frente. Jogou pra torcida. É isso, né? É isso. Porque pode acontecer e o Flamengo montar uma senhora... No Brasil não existe fair play financeiro. Ainda não, Do ponto de vista legal. Então, quando a gente fala sobre a questão do fair play financeiro, a gente está falando do ponto de vista moral. Não, e aí ele passa por isso quando ele fala que o jogador, impostos em dia, tudo certo, paga tudo ok, e o Flamengo, e o outro vai lá, contrata 2 jogadores. O Flamengo, em tempos mais antigos, ganhou o campeonato, sendo clube ultra endividado também, contratando jogadores sem ter dinheiro em outras épocas. O que não... muitos anos atrás. Hoje o Flamengo é um modelo de... É exagero falar que é um modelo de gestão? Financeira? Não. Não é um modelo de gestão? Não é exagero. Não é exagero. É um modelo de gestão. A recuperação do Flamengo foi feita, os outros clubes não fizeram, e é óbvio que o Flamengo agora tem todo o direito de reivindicar. Porque do ponto de vista moral,
Do ponto de vista legal, você pode ter dívidas e você não é rebaixado, você ganha campeonatos. Do ponto de vista moral, isso é errado. Mas é assim, há muitos anos no futebol brasileiro, para você mudar isso, você precisa de leis. Porque aqui os clubes não conseguem se unir para formar uma liga, não conseguem se unir para melhorarem as coisas do futebol brasileiro, não conseguem se unir em torno de uma arbitragem melhor. Aqui é cada um por si. Na realidade do cada um por si, de todos os clubes brasileiros, não é só o Flamengo, todos os clubes são assim, porque todos os dirigentes gostariam de pisar nos outros se pudessem para ganhar tudo e ficarem em voga, como está o BAP hoje, por exemplo, ali sendo elogiado, porque pode gastar quanto for necessário e todas as questões ali, não sei algumas declarações que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco, aí foi infeliz. Daqui a pouco. Nessa lógica brasileira de como é o futebol aqui, que é o futebol de... Ele está certo. Então, se ele puder gastar mais para ter o time mais forte ainda, não, tudo e bem. mais forte, ele precisa e mais fortalecer, forte, e mais fortalecendo. Forte, cara, os outros que se mexam. A única coisa que eu discordo dele, e aí é uma coisa que fica nas entrelinhas de quem conhece bastidor de política de futebol, de SAF, em 2027, o modelo associativo vai pagar 15,5% em cima de qualquer faturamento de imposto. E a SAF vai pagar 5%. Isso, obviamente, obriga, para você manter o time no modelo associativo, a gastar 10,5% a mais de imposto em cada arrecadação, em cada venda de jogador, em cada dinheiro que entra no seu mas se clube. a gente levar por esse lado, todo mundo tem que virar SAF, então, para pagar menos. Tem um escritório muito forte em Brasília que cuida de fazer as coisas ali, de lobbies políticos, etc., que também é super normal no futebol. E ele tentou evitar isso. Ele acha que, por exemplo, que o modelo associativo não poderia pagar mais do que as SAFs. E, obviamente, isso daí é feito para que as SAFs... Porque os clubes se transformam em SAFs, porque a SAF, por exemplo, o dirigente é responsabilizado se deixar dívida. Se o cara deixasse, por exemplo, 2.700 milhões de dívida no Corinthians, iam mexer com o patrimônio dele, ele ia responder legalmente. Ou seja, tem essa coisa implícita ali no discurso dele. Mas quando você fala de investimento no elenco, se o Flamengo pode investir, o Flamengo não tem que se dar por satisfeito. Ele tem que estar satisfeito pelos resultados do ano. Mas pela qualidade do elenco, não, é cada vez melhor. Sim. E ano que vem melhor, e investir na infraestrutura do clube. Oi? E investir na infraestrutura do clube. Tudo que é necessário para ele cita na reunião, porque o que ele cita na reunião também, que a gente está falando aqui de elenco e tal, mas ele fala de ter ele fez todo o levantamento ali com relação a custos do Flamengo, com relação à viagem, a voos fretados. O Flamengo precisa muito de voo fretado, muito, e vai continuar precisando, né? Então, assim, ele traz uma ideia de uma parceria, onde o Flamengo vai ter um avião adesivado, é o Aeroflá e tal, etc., buscar parceiros e tudo, etc., para essas viagens. Ele fala já sobre a questão do estádio, que agora vai ter que aguardar, a Justiça deu um prazo de 4 anos para desocupar o terreno, ele espera que isso resolva o mais rápido possível. Ele fala sobre gestão do Maracanã, de gramado do Maracanã. Houve uma avaliação feita por uma empresa especialista, que o gramado do Maracanã está ali entre 3, 3,5, de 0 a 5. Ele falou ano que vem tem que ser 4 e para 2027 tem que ser 5. Ele fala da questão do camarote lá no Maracanã, para a presidência, enfim, etc. Da reciprocidade com relação àquela bendita rede que fica lá no estádio com relação aos adversários. Ele fala sobre o Ninho do Urubu, a construção de um mini estádio ali para a categoria de base, para 4.500 lugares, para jogos da categoria de base. Então, cara, a gente não está falando só de contratação de jogadores. A gente está falando de um pensamento macro. De novo, você pode criticar o BAP por algumas coisas, a gente, inclusive, vai tecer uma crítica agora que eu vou extremamente infeliz, para dizer o mínimo, num comentário que ele fez. Infelizmente, isso é da personalidade do BAP, que eu acho uma coisa que ele precisa corrigir, mas daqui a pouco a gente fala disso. Só que, assim, o Flamengo está pensando muito macro, muito grande. É isso. As contratações já é o melhor elenco da América do Sul, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E agora o Flamengo se dá o luxo também de pensar nessas coisas com calma, a longo prazo, pensando como construir. Cara, se continuar esse tipo de administração, ó, a receita do Flamengo, tá aí embaixo na tela, que não dá para ver, 2 bilhões, vou arredondar, hein? 2 bilhões de reais a receita do Flamengo em um ano. Olha o potencial. A gente está falando do Corinthians agora há pouco. O Corinthians podia estar nisso aí, eu muito perto disso. Foi pessimamente administrado. O Flamengo foi bem administrado por algumas gestões. Do Bandeira, para o Landim, para o BAP, algumas com suas virtudes, com seus defeitos e tal, etc. Mas o Flamengo chegou nesse ponto. O Landim fez uma gestão financeira muito boa, sim, de futebol nem tanto. Exatamente, exatamente. E o Bandeira também teve problemas na parte de futebol, né? Mas era um outro momento. Era um outro momento e o cara conseguiu alavancar tudo isso que a gente vê hoje, começou, sim, lá com ele, né? Então, assim, ô Zé, você olha os outros clubes na situação que estão, tirando o Palmeiras, né? Você olha os outros clubes na situação em que estão. Você vê o Flamengo nessa pegada, a tendência,
Por mais que todo mundo resolva agora, Zé, vamos todo mundo ser profissional, vamos todo mundo fazer... Vamos começar a reconstruir. Todos os clubes começam a se reconstruir agora. Para aquele modelo utópico que a gente imagina, né? Sim. O Flamengo já está num patamar, cara, que ele vai continuar ampliando a diferença, mesmo os outros se reconstruindo. Mas eu tô com o Birner e eu também, se eu fosse o BAP, eu faria a mesma coisa. Eu seria agressivo no mercado, eu aproveitaria a marca que é o Flamengo. Eu acho que o BAP, nessa questão, ele está corretíssimo. Se eu tenho um time mais forte, eu vou deixá-lo mais forte ainda. Se eu preciso ganhar títulos, eu preciso ter um time competitivo. Eu falei na primeira vez... acho que foi nesse... O Flamengo precisa rejuvenescer um pouco o elenco. Não, mas eles já falaram que eles não vão contratar jogadores acima de 26 anos, né? Eles vão contratar esses jogadores porque você tem que ter uma continuação, né? Porque você vai montando uma base, uma estrutura, depois as referências e você vai ajustando com grandes jogadores também nessa idade. O BAP, logo que ele assumiu, ele falou que o Landim cometeu um erro seríssimo, quando o Landim, no meio da madrugada, deu a camisa 10 para o Arrascaeta. Sim. O BAP era o CEO, ou o executivo da Sky, né? Então, assim, ele tem uma visão de mercado totalmente diferente. Não que é do Landim, não é isso, mas ele é um cara que tem outro tipo de... outra visão de mercado. Ele falou o seguinte, errou o Landim, porque nós poderíamos entrar em contato com a patrocinadora do clube, já deixar as lojas cheias de camisa do 10 do Arrascaeta, isso, fazer um plano de marketing para justamente aproveitar isso, o tamanho e a grandeza do Arrascaeta que vem sendo construído ao longo dos anos. Só lembrando, e Zé, aí sim. Eu vi no final de novembro, ao começo desse mês, uma pesquisa, vou procurar aqui para ser exato, se a produção puder ajudar, por favor, do número de camisas vendidas por cada clube no mundo. Era Real Madrid, Barcelona, PSG. O Flamengo, se eu não me engano, era 7º, 6º, 8º colocado no time que mais vendeu camisas no mundo. Sim, agora você imagina, se eu tenho o poder de investir e contratar jogadores para transformar esse time num time mais forte do que já é, eu vou brigar todos os anos, com todo o respeito, pelo amor de Deus, mas vocês vão entender, pela grandeza e pelo poder econômico, eu vou brigar por título mundial. Todos os anos eu vou estar lá, batendo lá. Eu posso até não ganhar, mas a minha marca todo mundo vai assistir. Tá lá. O Flamengo vai virar o tal do habituê do Mundial. É o Flamengo. O Flamengo está lá. Então, o Flamengo já está no próximo Mundial, de 2029 já está lá. Nesse aspecto, eu acho que o BAP está ali e está corretamente, porque o nosso país aqui, me fala, se um presidente do Corinthians, se não tivesse essa possibilidade, ele não faria a mesma coisa? Todos fariam. Todos fariam a mesma coisa que o BAP está fazendo, fortalecer a equipe. Só para ser exato, Zé, 8º clube que mais vendeu camisas no mundo. Sim. Tá na frente do Chelsea. Na frente, o Al-Nassr vendeu muitas camisas aqui, obviamente, Cristiano, por causa dos jogadores. Mas à frente do Flamengo só estão o United, Boca Juniors, impressionante o Boca, Inter Miami por causa do Messi, Bayern de Munique é o 4º, PSG o 3º, Barcelona e Real Madrid. Ou seja, eu faria... o Messi sai de lá, o Flamengo já sobe uma posição. Você imagina? Aí todo mundo passa. Então, mas você imagina, William, é o que ele tem, é o que ele pode construir e eu acho que tem que construir. Nesse sentido, ele tem que pensar no clube dele. Agora, as discussões que existem na liga, se vamos fazer uma liga entre os clubes, isso, eu já acho que isso aí nunca vai existir. Não, também não. Nunca vai existir, porque a nossa forma de pensar aqui no futebol brasileiro é primeiro o meu umbigo e depois que se dane os outros. Está errado? Não, tá, não sei. Agora vai entrar o fair play. Então, algumas coisas elas deverão mudar por conta do fair play, das regras. Precisa ver só se esse fair play realmente, de fato... tá valendo e vai ser assim. Vai ser assim. Se vai ser assim, porque a gente sabe que aqui tem muitos jeitinhos brasileiros. Não só aqui, né? Na Europa tem uns jeitinhos com fair play também, né? Vários jeitinhos, né? Com fair play, mas o William, eu acho que ele está correto. Eu também acho, Ele tem que valorizar a marca dele, ele tem que pensar no clube dele. Eu sou presidente do Flamengo, mas vou pensar no mistura, no bala mistura, como fala o Pascoal. Eu não, vou pensar no Flamengo. Ele está correto, uma visão de mercado, uma visão ele é agressivo, talvez as pessoas não estejam acostumadas com isso, mas provavelmente quem está no dia a dia com o Mbappé, quem conviveu com o Mbappé ao longo dos anos, sabe? Ele é muito agressivo nesse sentido. Ele é um cara o Flamengo direto. Tem uma sequência, porque o Landim também era agressivo. Teve vários, né? Sim, também era agressivo. Mas... E o Mbappé me parece até mais, né? Esses caras devem ter na cabeceira deles ali o príncipe do Maquiavel. Deve ser alguma coisa assim. Lógico. Que o pessoal, é que as pessoas às vezes confundem com arrogância, né? Mas, cara... Mas passa uma imagem mesmo. Tá passa uma imagem. Passa. Mas, cara, vem cá. Assim, o Mbappé é um trator. A maneira que ele fala e a maneira que ele se coloca,
Eu acho que pro rubro-negro é excelente. Muitos torcedores devem se ver representados por ele. É isso mesmo. Tem que ter negócio, vamos atropelar. E é a maneira do gestor também falar com o público dele. E ele o que eu acho que a gente vai trazer aí, eu acho que é um outro debate, é o seguinte. Clubes grandes do Brasil, grandes na história, na tradição, número de torcida, no que eles representam pro esporte, que eles já fizeram, talvez tendo se adequar agora, que vão entrar no campeonato para brigar por seu 8º lugar, por 10º lugar. O torcedor vai entender isso? Vai entender que um grande clube vai entrar para ser 5º colocado, que o título dele vai ser 6º lugar? Aí é uma outra discussão. Isso aí, nada fala contra o Flamengo, isso aí fala contra os outros que não se organizaram, que vivem administrativamente muitos problemas, que são muito mal gerenciados. Agora, grandes clubes vão entrar em campeonato para se contentar em ser 7º lugar? Se for em 7º, tudo bem, para a torcida, para o dirigente, para os jogadores, pra ok. Para qualquer grande clube, talvez, o Flamengo, tirando o Flamengo e Palmeiras da história. Mas tá? o Flamengo puxa e mostra para os times, é o seguinte, se você quiser competir conosco aqui, você tem que melhorar aí. Se mexe. Mas não vai chegar a esse nível. Não vai chegar a 2 bilhões de arrecadação. Sim, mas eu entendi, numa outra realidade. Mas assim, muitas vezes... Aí sim. Mas, por exemplo, e muitas vezes o futebol te coloca na mesma prateleira, mesmo com o dinheiro que você gasta. Você vê mata-mata, talvez mais mata-mata. Eu acho que é um ponto que é essencial. Se todos os clubes fossem administrados de maneira perfeita, se nenhum clube tivesse dívida, se tudo fosse muito bem organizado, sim, o Flamengo teria mais capacidade de investimento que os outros, mas a diferença... Não faz a diferença. De clube para clube não seria Real Madrid e Barcelona, como é na Espanha para o restante, não seria como o Bayern de Munique na Alemanha, porque nós somos um país muito grande, onde muita gente joga futebol, onde muitos clubes têm poder de arrecadação e... Óbvio, o Flamengo teria mais que os outros, ganharia provavelmente mais torneios de pontos corridos, mas não seria como é na Espanha e em outros países. Aí isso está acontecendo aqui por causa da incompetência e incapacidade de muitos clubes. Mas e dos acertos do Flamengo outro debate. Então, tem uma competência muito grande do Flamengo e uma competência muito grande dos outros. Perfeito, só uma coisa. Vou diminuir sua expectativa. O Palmeiras tem uma torcida consideravelmente menor que a do Corinthians. Sim. E muito mais poder de arrecadação. Sim. Ok, mérito do Palmeiras. E o São Paulo tem uma torcida do tamanho da torcida do Palmeiras. Mas vamos fazer o seguinte, muito menos capacidade de arrecadação. Nessa realidade a curto e médio prazo. O São Paulo vai se contentar em entrar em campeonato para ser 7º lugar? A torcida do São Paulo vai entender isso? Estou pegando o São Paulo como exemplo. Mas não precisa entender. O que está caminhando é para isso. O São Paulo é um dos poucos times que pode competir sempre pelos campeonatos, se for bem normais, temperatura e pressão, que não é o caso, ok? Isso. Porque nesse momento... É isso daí. Vai entrar para... Você, São Paulino, o seu time vai entrar para ser 7º. Se for 6º, vamos dar volta olímpica. Vai se contentar com isso? Você que torce para o Grêmio, para o Santos, para o Cruzeiro, para o Vasco, para quem quer que seja, vai entrar para ser 10º. Se for 9º, volta olímpica. Mas tem que ser mas justo. Você vai adequar essa expectativa nova? Alguns times, a realidade é essa. Mas tem que ser justo. Mas tem que ser justo. O Flamengo passou por isso. Sim. Tem que ser justo. Tem que ser claro justo. Que passou. O Flamengo lá atrás... É mais sobre os outros do que sobre o Flamengo. Mas estou dizendo... sobre o Flamengo também. Mas por isso que eu disse que o Flamengo mostrou. Lá atrás, olha, eu vou fazer uma opção. Eu vou pagar todas as minhas contas porque eu estou fazendo uma projeção e aí foram os economistas, uma série de pessoas importantes, o Bandeira, né? Olha o que nós podemos arrecadar, o que nós podemos nos tornar em relação à grandeza que a gente tem já. Agora, a gente precisa organizar aqui. O Flamengo passou quanto tempo? E foi campeão da Copa do Brasil com um time... Foi. 2013, que deu uma validada naquele... Só que assim, aquele projeto, aquele título da Copa do Brasil, ele veio no momento que eles nem esperavam ainda. Era um começo de um projeto que era o grupo que tinha o Landim, que tinha o Valim Vasconcelos, que tinha o Bandeira. Lembra que o Flamengo foi jogar na Ilha do Governador. Sim. Foi. Formou o estádio, aí deu um problema no estádio, não lembro, aí depois deixou. Mas o Flamengo fez isso. Agora, os clubes precisam fazer também. O grande problema é que a roda gigante do nosso futebol brasileiro é o seguinte, eu estou com dívida aqui, não me importa o próximo presidente, eu vou fazer de tudo para permanecer na Série A e que se dane, mas depois eu entendo. Mas talvez tirando aí o Corinthians, talvez o São Paulo, dos que a gente está citando aqui, talvez o Palmeiras, os outros se organizarem em condições normais de temperatura e pressão, a briga vai ser para ser 5º lugar. A torcida desses clubes, que é uma torcida que se acostumou ou ouviu em algum momento esses clubes brigarem por coisa grande, elas vão se acostumar a brigar por 5º lugar? No brasileiro? 6º lugar? Você quer destruir os pontos corridos? Não. Isso são os pontos corridos. Não, Birner, não é questão de destruir. É que você vai gerar uma outra expectativa. Mas não dá para ser 5º no brasileiro e ganhar a Copa do Brasil? Dá, mas é muito difícil. É mata-mata. É mata-mata. Mas para isso acontecer, William, quem arrecada 5, 6, 10 vezes mais que você tem que errar muito. E você não pode errar quase nada.
Você tem que ter um ano quase perfeito em tudo. Quem eu contratei deu resultado, meu treinador fez um trabalho brilhante acima da média, papapá. E o Flamengo errou horrores. Não, o Palmeiras errou horrores. Senão não chego. O Flamengo fez escolha. Você esquece uma coisa. Mas, ô Pratos... E aí eu vou lembrar de Juvenal Juvencio, quando o São Paulo era o time mais bem administrado do país, por ele, Juvenal Juvencio. Tá. A base. A base pode tornar esse desequilíbrio menor. Fazendo um trabalho excelente, porque... queira ou não, revelar jogadores exige um nível de expertise. Os jogadores revelados por clubes que não têm essa arrecadação são basicamente revelados para serem vendidos. Eles não são revelados para jogarem no clube. Mas sejam vendidos por milhões de euros. Para você diminuir isso e poder investir no time do futebol. Posso falar uma coisa? Não pode jogar. É para diminuir a desigualdade? Sim. Aí a gente olha para o Flamengo e para o Palmeiras, as bases são ruins? Não, ao contrário? Ao contrário. Principalmente o Palmeiras. Ou seja, sim, quando você vai tirar a diferença, você olha para os dois estão com a base bombando. Sim. O Palmeiras e o Flamengo. Bom, o negócio é o seguinte, o BAP falou algumas coisas aí bem interessantes, certo em muitas colocações, mas é arrogante e tal, não sei o quê. Cara, o trabalho é muito bom. O trabalho nesse aspecto é muito bom. Porém... eu não tô nem aí se alguém é arrogante ou não é. Então. Eu não convivo com a pessoa. Eu sei, mas eu só tô falando, porque vem... Mas o recado que passa porque arrogância, porque O recado que se passa é importante, a maneira que você se comunica é importante. O torcedor do Flamengo que está assistindo a gente, o flamenguista, se manifesta no YouTube. Sim, não. Se ele gosta disso ou não gosta. Não, o BAP pro Flamengo... É clubismo. Pro torcedor... Ok. Clubismo. Ok. Você então, é clubista. Claro que eu sou. Agora é o seguinte, então não vamos falar sobre produto futebol brasileiro. É um produto sobre um clube que arrecada muito mais que os outros. Não existe futebol brasileiro aqui. Aqui só existem os clubes. Ué, mas a gente não Cada um comenta por que... si. Ok. Mas se fosse de outro jeito, eu campeonato concordaria brasileiro, contigo. jogo, etc. Não se pensa em coisas boas. Coisas boas são boas para todo mundo assistir, para todo mundo assim, não dá para abrir esse debate agora. O Flamengo tem que descer o nível do time para poder mais competitividade. Não, eu não acho vou abrir isso. esse debate agora. Não. O que tem de arrogante nas coisas que ele apresentou, que ele falou? Porque ele cutuca, que ele dá uma cutucada no Corinthians, que ele dá uma cutucada no Palmeiras. Pô, o Palmeiras vive dando uma... O Palmeiras também cutuca os outros, o Corinthians cutuca os outros, cutuca o Flamengo. Rede social aí, de cutucar, hein? memezinho. Negócio de cutucar é perigoso. Entendeu? É o seguinte, cara, tem que cutucar ali pra dar o like, né? Por favor, dedada aqui, dedo. Então o negócio é o seguinte, é assim que funciona e tudo, e a exposição ali, cara, de verdade, antes de entrar num debate de arrogância, tem que aí a coisa fica rasa. Aí a coisa fica rasa demais. A conversa é outra. Bom. É isso aí, rapaziada, então, foi isso aí, né? Vocês poderem observar aí o desespero que eles estão sobre a diferença do orçamento que o Flamengo atingiu aí, né? 2 bilhões esse ano. Então, pô, é isso, cara. Se der para montar uma seleção, se a gente tiver que montar mesmo um time aí de galácticos e que a gente não perca nada nunca, é isso que o Flamengo tem que fazer mesmo. O papo tá mais que tá certo. A gente não tem que ficar pensando nos outros, vamos ficar muito forte. Não. Se der para ficar forte, é forte que a gente tem que ficar mesmo. Então, rapaziada, muito obrigado aí vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, entendeu? Mais uma vez, lembrando vocês, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, dá aquela força ao canal, vamos mostrar a nossa força rubro-negra. Até a próxima, até o próximo vídeo, valeu!